Nós vamos falar hoje, então, a respeito do capítulo 5, Encontrando o Equilíbrio. E vou ser bem sincera, o texto ele me puxa um pouquinho mais, porque ele é muito técnico também. E sobre buscar o equilíbrio, até nessa questão também da leitura do texto, eu acho que o texto me chama para isso, porque ele exige um pouco mais da nossa concentração, não sei de todos, e isso depende também de cada um. E ele traz aqui aquele ponto, me peguei olhando bastante o ponto do advogado e a passa, né? Sobre a nossa concentração quando nós colocamos ela. Por muitas vezes nós estamos fazendo todas as coisas muito no automático, sem estar presente nelas. E até mesmo, enquanto eu lia esse livro, eu percebi, eu fui dando essa atenção. Eu estava lendo o livro, mas cadê a minha atenção? Cadê o meu foco para isso? E ele vai trazendo essa pontuação de, às vezes a gente está lendo alguma coisa e só está vendo as palavras, e a gente não está absorvendo. E quando ele fala que teve um advogado, que ele foi buscar essa atenção de meditação, ele foi convidado por uma guia, né, que ele deveria comer a uva. Cada uva que ele comesse, ele tinha que dar a devida atenção a ela. E no nosso dia a dia, a gente não faz isso, é tudo no automático, né? A gente para, eu tenho que ligar para um cliente, eu já sei todo o roteiro, então eu ligo, eu falo, cobro ele ali, eu falo ali na cobrança, eu cobro ele, eu falo que é necessário, olha, a parcela está em aberto e é isso. E por muitas vezes a gente não dá o foco devido para a coisa, a gente não acaba capturando, ele vai trazer também esse ponto de capturar a essência da coisa. E por muitas vezes passa percebido e a gente não tem o resultado devido. E quando ele fala que na hora que ele foi convidado a comer a uva, a experimentar, a sentir a uva passa na boca, a sentir o sabor, ele foi entendendo que ele estava naquele momento, sobre estar presente naquele lugar. Então, por muitas vezes a gente está no automático. Ele chega a pontuar aqui também a respeito que eu acho que é no capítulo 5, que muitas pessoas que se envolveram em acidente, elas não estavam presentes ali, quando foram questionados sobre isso. Mas por que aconteceu o acidente? Estava pensando em outra coisa. Então, a gente precisa encontrar e estar presente naquele lugar. A gente passa os nossos dias fazendo as coisas no automático, sem dar a devida atenção, sem ter o equilíbrio. Peraí, eu estou fazendo isso aqui, eu estou agora aqui com vocês, eu estou falando a respeito do livro, então eu preciso estar presente. E todas as nossas rotinas, diariamente, elas são feitas no automático. Aonde a gente encontra equilíbrio? A gente precisa parar e dar atenção a ela. O contato. Eu estou aqui, eu preciso apalpar, eu preciso sentir. E até o Rodrigo falou isso sobre a meditação, né? De sentir, de respirar, de prestar atenção. E as nossas rotinas, elas são muito no automático. E por muitas vezes a gente deixa de ter o resultado devido por fazer no automático. Eu já sei, eu não preciso estar presente. Eu sei que se eu falar uma X palavra para o cliente, ele vai querer pagar. Mas cadê o resultado mais rápido, o resultado verdadeiro da coisa? A gente perde isso por falta de estar presente naquilo. No capítulo 5 eu também percebi a questão do tanto que a gente precisa, com tudo isso, de tanto automático que a gente do tanto que a gente fica na agitação, na correria do dia a dia, do tanto que a nossa mente precisa do descanso. Ele até traz pontos de que o nosso descanso ele tem que ser a melhor forma de a gente estar com a natureza, ligado à natureza, da gente estar desligado no automático. Ele mostra até os pontos ele fala de um ponto que eu achei bem interessante, que é a questão da caminhada. Da gente sair para caminhar e às vezes a gente fala assim, não, vou sair para caminhar, vou caminhar na rua mesmo. Mas às vezes na rua a gente ainda também tem a questão da mente estar trabalhando a atenção. Por causa do trânsito, por causa de uma pessoa passando, de uma bicicleta. E quando você vai caminhar meia natureza, você se desliga, você não se preocupa, você não tem com o que se preocupar. Aí eu vou andar, eu vou observar, e é aonde que remete essa questão, igual ele falou da uva passa, eu acho que com a natureza é a mesma coisa. Eu trago isso para mim mesmo, como pessoa, que quando eu estou no meu pico no auge do meu estresse, da minha semana, do meu dia a dia, eu busco isso. Eu levo meu filho num parque, eu sento ali, eu me desligo, eu não levo telefone, eu vou só eu e ele, fico ali olhando a natureza, fico observando. Aí é onde a gente para observar
tantas coisas diferentes que tem ao nosso redor, que às vezes no dia a dia a gente nem repara. Passa tão despercebido, passa tão descontrolado, que a gente só vai ligando no automático e vai indo. E às vezes no trabalho também a gente leva isso muito assim. Eu estou no automático, às vezes a gente nem percebe o que a gente respondeu para uma outra pessoa, porque a mente está tão ligada na acelerada que você não percebe nem que você já vai estar indo no modo automático mesmo. Às vezes você não para... Deixa eu sentar, analisar, respirar, ver, sentir aquele momento ali com aquela pessoa que eu estou conversando. Não, que aí a mente já está, o tempo inteiro, já está pensando, não, daqui a pouco eu tenho que ir ali fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não, está dando meu horário que eu preciso entregar tal coisa. E a gente sempre vai indo muito no modo automático. Então, o livro mostra muito isso para o tanto que a gente precisa se reconectar o tempo inteiro com nós mesmos, para tentar entender e tentar parar e respirar para poder falar assim, não, agora eu vou fazer isso e vou me dedicar somente a nisso. Eu vejo que o nosso dia a dia aqui é muito assim, a gente é muito acelerado, porque a gente precisa entregar resultado, e a gente precisa resolver uma coisa, e precisa passar um feedback, e precisa voltar em algum relatório para rever alguma coisa, e a gente vai indo sempre nesse modo automático. Então, a gente às vezes perde o foco no meio desse dia. Às vezes tem dias que eu chego no final do dia que eu falo assim, gente, o que eu fiz? Na hora que eu vou parar para analisar e escrever tudo certinho, que eu falo assim, nossa, eu fiz tanta coisa que eu nem percebi, que eu nem prestei atenção, que foi só indo no meu automático mesmo do dia a dia que eu não prestei atenção, que eu falei, nossa, como eu fiz muita coisa sem nem perceber. E aí, de fato, aí é a hora que eu paro para me analisar e pensar, eu falo, nossa, eu fiz muita coisa. Aí sim que minha memória vem vindo, se acalmando e fazendo. Então, eu acho que é muito da gente também descansar um pouco a mente, para a gente conseguir fazer com mais intensidade e com mais empenho aquilo que a gente está disposto a fazer. Isso. O capítulo 5 também fala a respeito... Eu estou sem voz, perdão. Fala também a respeito da mente divagadora, né? A gente é tomado a todo instante por diversos pensamentos. E principalmente os externos também. Porque a gente está aqui para entregar resultado, a gente está aqui para fazer a nossa equipe bater meta, a gente está aqui para motivar também o nosso parceiro, o nosso par do lado também. E a gente não desliga do mundo lá fora, do mundo externo. E o livro fala sobre isso. Por muitas vezes a gente está pensando num boleto que precisa ser pago, no filho que deixou na creche, na escola, em uma outra coisa externa. Só que a gente precisa aprender a silenciar essas vozes, o que vai também demandar um esforço nosso de nos concentrar e de nos policiar a respeito disso. Eu me pego por muitas vezes também no trabalho, às vezes, e isso me gera ansiedade também. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. E eu, lendo o livro, eu me vi nesse lugar, porque às vezes eu estou ali, mas eu estou pensando numa conta que eu tenho que pagar. E se eu não faço na hora, eu esqueço, e aí vai ficar para o outro dia. E a gente é tomado por esse sentimento, por essa sensação, e não só por isso. Só que é nossa obrigação, é nosso trabalho, é nosso dever parar e estar ali, estar presente. Não, isso aqui está me levando para uma outra rota. E é naquele ponto onde a gente entra no automático, porque a gente faz de qualquer jeito, a gente está pensando em outra coisa, e aí, no final das contas, a gente não faz nada com excelência, nada com exatidão. E aí entrega uma coisa pela metade, responde meia coisa, meia informação para o nosso parceiro, porque nós estamos querendo pensar em outras coisas, querendo ter uma rota, uma fuga ali, e a gente precisa parar para pensar, e peraí, não, isso aqui não faz parte agora da minha obrigação, isso aqui não está no meu planejamento, não está aqui agora, não, isso não vai me tirar da atenção, do foco. Então, a gente precisa também se policiar, se cuidar e zelar para a gente poder entregar aquilo que a gente está se propondo naquele momento a fazer. Sim. Alguém tem alguma? Pode seguir? Pode ir para vocês. Bom, o capítulo 6, ele fala o leme inteiro, né? Esse capítulo, ele me remeteu muito à nossa questão da nossa intuição. Às vezes, a gente não acredita na gente mesmo, vamos falar assim, né? A gente pega aqueles momentos que a gente, de fato, vê que a gente vai fazer alguma coisa, que o coração dá aquela apertada, que a gente tem aquela sensação ruim, que a gente já tem algum gatilho ali que já nos mostra exatamente o que não é para fazer. E aí, às vezes, muitas das vezes, a gente não se pega nisso. A gente vai porque a gente entra nesse modo automático, continua nesse modo automático, e que a gente só
vai e faz. E às vezes não confia naquilo que a gente mesmo sente. No nosso próprio direcionamento. Da gente mesmo, nós mesmos nos direcionar e falar assim, não, eu acho que esse daqui não vai dar, não, deixa eu parar, deixa eu pensar e deixa eu refletir. Eu acho que é muito da questão da gente ir mesmo nesse modo automático de, não, às vezes, não acreditar em nós mesmos nos momentos que a gente precisa, às vezes, acreditar. De a gente duvidar de nós mesmos no nosso interior. Isso. Ele traz até o ponto aqui a história do criador ali da Guerra das Estrelas, né? Que da autoconfiança, né? E é dos pilares aqui nosso de olhar e confiar. Porque o que você está fazendo, o que te trouxe até aqui, não foi só os seus esforços, mas foi também a sua intuição. Você construiu uma intuição para isso também. Então, é confiar naquilo que você construiu, naquilo que você está fazendo. Se você não tem confiança, como que você pode fazer com que outra pessoa confie também no seu projeto? Como que você pode fazer também com que outra pessoa da sua equipe confie nisso? Então, na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós vamos construindo também uma autoconfiança. E ele fala sobre isso, que quando ele chega a planejar ali o filme, que ele viu que a carreira de cinema seria para ele, né? Ele começa a dirigir alguns filmes e um dos filmes não dá certo também, porque ele é alterado, quem estava financiando muda todo o enredo, e quando ele vai fazer o seu próximo filme, ele já olha para si e fala assim, não, eu confio totalmente nisso. E é sobre estar fazendo algo e confiar naquilo. É sobre o foco também. É sobre o seu empenho. Não é só sobre uma confiança, mas sobre o empenho que você está dedicando àquilo. E ele fala sobre isso. O nosso trabalho é sobre o que nós estamos empenhando para você confiar. Se você está presente, se você está ali trabalhando, se você está motivando a equipe de maneira correta, você vai confiar 100%. Você vai garantir que vai dar certo. Porque você vai estar presente, você vai estar caminhando, progredindo com aquilo. Então, fala sobre isso também. Quando ele pegou o projeto e ele falou, agora vai ser dessa forma, o projeto ele vendeu milhões, muito conhecido. Fala também sobre o nosso dia a dia. A gente está com uma equipe, a gente está com com um grupo que precisa confiar não só na gente também, mas a gente também precisa gerar nessas pessoas confiança e intuição daquilo que está fazendo. E ele fala sobre isso. Ele fala também a respeito de se olhar e se conhecer. Ele pega aqui a pesquisa ali com os 3 elefantes e com cada 2 elefantes não passa no teste porque não percebe que tem algo diferente nelas, que tem o X. E aí chega lá a elefante, eu esqueci o nome dela. A Rap, e ela olha, ela nota que tem algo diferente e ela começa a tentar tirar aquele X. Então, no nosso dia a dia, nós somos capazes de identificar aquilo que está errado na gente também. E o que a gente tem feito para isso? É nosso dever, é nossa obrigação a gente olhar no espelho, que nem o outro livro que fala que o David ele tinha esse dever com o espelho dele, e novamente o espelho ele volta aqui, de olhar no espelho e notar o que está diferente da nossa equipe, em nós mesmos, para nós podermos progredir, para nós podermos fazer algo. E isso faz parte do foco também, o foco em si. Bom, primeiro dizer que o George Lucas consegue tirar muito dinheiro de mim, tá? E eu notei uma frase que me pegou muito nesse capítulo, que diz que mais perfeitos por mais tempo, já que não se pode ser perfeito o tempo todo. Só entregar não é o suficiente. Entregar perfeito é o ideal. Só que às vezes não dá para ser perfeito todo o tempo, mas dá para a gente ser perfeito com aquilo que a gente tem na mão. Então eu vejo que o nosso diferencial aqui, e é uma coisa que eu tento aplicar muito, eu, Gustavão, Flávio, todo esse dia a dia ali no grupo de tech e produto, é justamente isso, é trazer o quê? É trazer a melhor informação possível, a melhor qualidade possível de detalhes, para que a gente consiga entregar o melhor resultado. Às vezes a gente vai ter que quebrar isso em 2 entregas, 3 entregas, 20 entregas, ou como acontece com o Drive Pro, a parte do FNI, que a gente entrega coisa nova até hoje, desde o lançamento dele, que já vão fazer não sei quantos anos aí, né? Então, isso é uma coisa que me pegou muito, me chamou muito a atenção, justamente por conta disso, que
apesar de tudo que a gente faz, a gente tem que olhar sempre para esse lado, né? E não o lado do... Cara, mas eu não estou conseguindo fazer o 100%, eu não estou conseguindo entregar o 100%. Mas nós, como líderes, precisamos sempre estar olhando para esse copo sempre mais cheio do que copo mais vazio, né? Então, isso foi só um comentário sobre essa questão, que foi uma frase que me pegou bastante. Esses 3 capítulos que a gente está discutindo, eles me remetem muito ao livro dos 7 hábitos. O primeiro capítulo aqui, o 5, que a gente está lendo, Encontrando o Equilíbrio, ele fala muito que a mente começa devagar nas atividades que a gente faz no dia a dia, né? Então, nos hábitos, coisas que a gente faz no automático, dirigindo ou fazendo alguma outra tarefa, que é uma zona de risco, que é quando a nossa mente pode viajar. Só que, ao mesmo tempo, a gente já aprendeu que os hábitos são coisas boas que a gente vai conseguir fazer com mais excelência, coisas que precisam de muita energia. Só que a gente já viu até também, se eu não me engano, no Responsabilidade Extrema, o que é uma ferramenta prática para a gente poder não cair nessa mente divagadora. São os checkpoints, né? Os hábitos são bons, são saudáveis, eles estão ali para a gente fazer as coisas de forma melhor, porém tem o risco de entrar na mente divagadora, mas é ali nos checkpoints que a gente se pega, cara, e aí? A rota desviou, não desviou? E aí, de acordo com a nossa maturidade em conseguir identificar esse desvio, né? A gente vai colocar mais ou menos checkpoints no nosso dia. Então, se eu estou conseguindo focar muito no meu plano, eu não preciso de muitos checkpoints. 2 ou 3 durante o dia já é suficiente. Não, o plano é novo ou está surgindo muitos problemas. Geralmente a gente desfoca quando vem um problema. Porque o plano, todo mundo chega, vamos para cima, vamos fazer o plano. Aí vem uma coisa que surpreende a gente, que a gente tem que resolver, a gente acaba desfocando. Não, está tendo muito problema durante o dia, eu preciso de mais checkpoint. O segundo aqui, que ele fala, da autoconsciência, para mim parece muito comece com o objetivo em mente, né? Você saber dos seus valores, do porquê que você está fazendo tal coisa, né? Dos seus paradigmas. Então, sempre a gente está reforçando os nossos paradigmas, o porquê, o reforço visual, né? Eu já vi em alguns computadores aqui, o pessoal pega um post-it, coloca o objetivo do lado ali. Eu acho muito legal isso. Eu acho que isso é uma forma da gente conseguir sempre estar lembrando dos nossos valores, né? E voltando. E o terceiro que ele fala, vem da nós mesmos como os outros nos veem, ele fala muito da parte da troca de informação, né? Daqueles níveis de comunicação. Eu respeito fulano me respeita, mas a gente não se envolve um com o outro. Eu deixo ele trabalhar no lugar dele, eu trabalho no meu, a gente não se envolve. O segundo nível, a gente meio que treta ali, eu vou fazer de tudo para fazer o meu, ele vai fazer de tudo para fazer o dele. O terceiro, eu ouço o ponto dele, ele ouve o meu ponto e a gente sai com um caminho mais bem definido. Então, assim, achei interessante. É bom, legal, porque aqui ele vai trazer o quê? O porquê que essas coisas acontecem. Ele traz uma fundamentação científica. Mas eu acho que legal que a gente já tem algumas ferramentas práticas para poder usar isso aqui de uma forma bem eficiente. Aproveitando já que o Nicolas disse, a gente já vai entrar para o capítulo 7, sobre vem a nós mesmos como os outros nos veem. E é o oposto do capítulo anterior, né? Porque o capítulo anterior fala sobre a intuição própria. E agora nós precisamos olhar para nós como os outros estão nos vendo também. Porque às vezes a gente tem uma autoimagem, e principalmente ele traz esse ponto sobre tornar um gestor, tornar um líder, e a partir desse momento as pessoas começam a nos olhar de outra forma. As pessoas não têm mais não se sentem mais com liberdade de chegar até nós e pontuar algumas coisas que por muitas vezes a gente está fazendo de errado, ou alguma coisa que não está adequada, e as pessoas não se sentem confortáveis por achar que por estar num nível superior, um pouco mais elevado, não tem a possibilidade de ter uma comunicação. E também tem aquela questão de chegar nesse lugar e ter e se sentir também superior, e se sentir na obrigação de trazer sobre o próximo uma opressão. Agora eu sou seu líder, eu sou seu gestor, eu mando, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele fala sobre voltar e ver como os outros estão nos vendo. E tomar o cuidado de ter uma troca verdadeira, uma troca justa e equilibrada com isso. Ele até pontua
Ele fala, pense no seriado The Office. Não sei se todos já assistiram, mas é um seriado que eu gosto. E o personagem ali, um dos principais, é o gestor ali, o chefe da empresa, o diretor. Ele é o Michael Scott. E ele é um cara que é totalmente avoado. Só que ele é o diretor da empresa. E toda vez ele faz brincadeiras sarcásticas, ele é ofensivo. E por ele estar nesse lugar, ninguém sente na liberdade de chegar até ele e corrigir ele. E ele fala, pense no seriado The Office. E por muitas vezes a gente está nesse lugar, as pessoas não se sentem confortáveis. Então a gente precisa parar e olhar. Será que minha atitude está de acordo? Será que minha atitude está correta com a minha equipe? O que eu posso melhorar? O que eu preciso fazer? Então a gente também precisa trocar a ótica e olhar para a nossa postura diante da nossa equipe. Eu vou falar por mim, eu ainda estou no processo e, por vezes, a Tatá ela me chama e fala assim, Vi, olha dessa forma. Você precisa agora passar para as meninas uma outra imagem de você. Você pode ser colegas delas, você pode ser amiga delas, mas agora elas precisam te ver como uma pessoa que tem uma autoridade agora, algo diferente. Então, eu preciso me policiar nisso, porque eu sou bem da galera, e ela já pontuou isso na minha avaliação de desempenho, a respeito agora das minhas palavras. Do que eu preciso dizer? Porque eu vim do mesmo lugar, sou operadora também, e por muitas vezes a minha conduta não está adequada porque eu não me sinto confortável de ter que chamar a atenção de alguém, de dar um feedback, porque parece estranho. Até ontem eu estava na mesma posição com vocês e eu posso me sentir também não confortável de fazer isso com o pensamento de que o que elas vão pensar de mim? Será que elas vão se sentir confortáveis? Então, assim, eu preciso me policiar nisso e identificar onde eu estou e olhar agora com outros olhos, que a chave mudou. E fala sobre isso esse capítulo, sobre mudar os olhos, mudar o ouvido, mudar a forma de nós nos posicionar diante dos outros e ver como também os outros estão nos vendo. Eu peguei muito na questão da gente ter a questão da nossa postura, né? A gente tem que ter uma postura como uma liderança, a gente tem que se mostrar assim no nível, vamos dizer assim, superior ao da equipe, porém a gente tem que manter ali o elo com a equipe. A gente tem que continuar aberto a ouvir isso. Eu trago isso muito para minhas meninas, que é exatamente esse ponto. Esses dias eu até tive um feedback com todas elas mostrando isso. Eu falei, olha, vocês têm a liberdade para poder vir me falar. Por mais que eu me autoanaliso, tento sempre estar refletindo sobre mim, busco vários feedbacks. Muitas vezes eu mesmo puxo o Vitor para poder pedir feedback, porque às vezes a gente está tão ali concentrado naquilo, tão fundo dentro da operação e tudo, que a gente não para, às vezes, para se autoanalisar e ver se tem algum ponto que a gente errou mesmo ou não. E eu puxo isso delas, eu falo, vocês, melhor do que ninguém, é o que vai conseguir me falar o que eu preciso estar melhorando ou no que eu acabei errando para me poder corrigir ou, às vezes, até poder me redimir ou algo assim. Então, é um ponto que a gente tem que se autoanalisar, sim, mas nem sempre a gente consegue, porque a nossa mente nos sabota. Então, a gente sempre acha que a gente está no ponto certo, no nível certo. E é muito difícil isso quando vem em hierarquia. Tem muitos que não são abertos a isso. Tem muitos que, igual no caso do diretor, que, não vamos chegar, no que é o caso do The Office, não, a gente não pode, porque ele é um diretor, a gente não pode chegar para falar. Por que não? Antes de tudo isso, ele é uma pessoa. Antes dele ser um diretor, ele é uma pessoa. Antes dele ser o CEO, antes dele ser um presidente, antes dele ser um dono, ele também é uma pessoa. E ele também precisa disso. Ele não é perfeito. Só porque ele está naquele cargo, naquele patamar, ele não é uma pessoa perfeita. E, às vezes, ele precisa, sim, da ajuda de um próximo para poder mostrar para ele um caminho. Olha, nesse ponto aqui, lógico que você não vai chegar, né? Vai ter maneiras, a questão da postura. Você não vai chegar de qualquer jeito para falar. Mas você vai dar toques para poder ajudar também a pessoa. Assim, como entre nós. Entre nós líderes mesmo, a gente pode chegar um ao outro e, olha, acho que ali você pesou a mão, acho que ali você podia ter feito diferente. Não só também esperar do seu superior ou de uma pessoa que esteja acima de você para falar, não, você errou aqui. Não, a gente mesmo, como pessoas, a gente pode chegar e falar, olha, eu e a Fran, a gente tem muito disso, a gente troca muita ideia, ainda mais que a gente está ali no mesmo andar agora, a gente troca muito isso uma com a outra, de que, olha, não, acho que, como que eu posso fazer assim? Muitas vezes eu recorro a ela, Fran, eu não estou conseguindo, o que você acha? Não, faz assim que vai dar certo, se você for desse jeito, você vai conseguir, nesse caminho vai dar. Então a gente troca muito, e isso é muito interessante. Isso já faz parte da gente se conhecer.
e da gente conseguir trazer essa mudança para dentro de nós. Da gente se olhar, da gente se analisar em todas as situações e ver que a gente também vai errar, que a gente também está errado, não é porque a gente está num nível acima que a gente vai estar perfeito e tem que ser isso que foi dito e ponto. Pelo contrário, a gente precisa, sim, das dicas das pessoas de fora ou das dicas de quem está com o olhar de fora para poder nos remeter a isso. Eu acho que o capítulo 8, a gente tem um exercício muito bom aqui dentro da empresa, que é a avaliação de desempenho, traz muito nesse capítulo, que é a gente conseguir debater com o próximo, com outra pessoa, como está o meu trabalho. Então, assim, a avaliação de desempenho, ela faz aquele boom na nossa mente na hora que a gente tem ela, que a gente fala, nossa, achei que eu estava no caminho, mas ainda posso melhorar aqui, eu não tinha visto por esse lado, eu não tinha visto por esse caminho. Então, eu acho que a avaliação de desempenho, ela traz muito isso para nós. É muito interessante a esse ponto. Você consegue pontuar no que o objetivo que a pessoa precisa chegar, pontuando no que ela pode melhorar. Então, isso é muito bom, porque é uma troca de ideias ali que a pessoa consegue entender que, nossa, eu não estou fazendo só no caminho certo, eu também posso melhorar aqui, eu posso ver por outro lado, eu posso ver por um outro ângulo, é mudar a ótica mesmo. Então, eu acho que isso é muito interessante aqui. Hoje é um exercício que a gente faz dentro da empresa que é muito bom, muito válido. Alguém tem algo para pontuar? Bom, a gente falou bastante sobre feedback, né? Eu sempre, por trabalhar com time de tecnologia, a gente é um dos desafios, né? De você puxar a língua das pessoas para elas falarem, né? E algumas conversas até com o Zamboni, ele me disse isso, né? Que é responsabilidade do líder também criar uma conexão com os liderados para que eles fiquem à vontade para falar sobre isso. E nos últimos tempos eu tenho me policiado para fazer essa conexão com o time no sentido de deixar aberto, principalmente nos one-on-ones, não só dizer o que o cara precisa melhorar, o que é importante também, mas também questionar ele. Pô, o que você acha que pode melhorar? Qual que é o ponto que você vê de melhoria no time? Porque até eu vi uma mensagem que, esse tempo para trás, acho que nesses Instagram da vida, que fala que normalmente a pessoa que tem a melhor solução ao problema é quem está mais próximo da operação. E muitas vezes a gente acaba tomando decisão como líder de resolver o problema por nós mesmos, porque a gente conhece, esteve na operação e acredita que conhece. Então, eu acho que cabe muito a gente dar caminhos para a pessoa dar o feedback para a gente, porque às vezes se a pessoa não falou para a gente é porque ela não está confortável. Então, ela tem que criar um ambiente desse tipo. Eu mesmo tive uma conversa com um colaborador um tempo atrás, uma situação que eu desliguei a uma outra pessoa do time, estava conversando, esclarecendo os porquês e batendo um papo com o time para deixar tudo alinhado. E ele falou para mim que, cara, eu não achei que essa pessoa era boa. Só que ele me falou depois que eu já tinha desligado a pessoa, né? Eu falei, cara, sempre que possível me chame a atenção, porque às vezes eu posso antecipar isso. E foi um momento que me chamou a atenção, que eu falei, eu devia ter colocado condições melhores para que ele me falasse antes. Então, acho que é uma responsabilidade nossa também trazer esses momentos e conseguir achar os caminhos para que o time se abra. Bom dia, gente. Eu queria falar também nesse sentido do capítulo de você conseguir ver com os olhos de outras pessoas. Eu comecei um projeto agora ali em crédito, que a gente está fazendo daily de 13 minutos, e a gente está fazendo brainstorming. E aí a gente está falando sobre sistema, a gente vai falar amanhã sobre sistema, vai falar sobre comissionamento, vai falar um pouco sobre rotina. E eu chamei as pessoas dessas áreas exatamente para isso, porque às vezes eu vou falar sobre sistema e, aos meus olhos, com o meu nível de conhecimento sobre sistema, sobre tech e produto, eu não consigo ter insights, ou às vezes uma ideia muito boa e que seria fácil de executar, para mim não seria tão legal. Então, eu sempre gosto de envolver as pessoas das áreas, né, para quando eu vou tomar alguma decisão. O Vitor, cadê ele?
Eu acho que pelo menos umas 2 vezes por dia eu desço na sala dele e falo assim, Vitor, me ajuda a pensar. Falo que nosso cérebro é compartilhado. Toda vez que eu tô meio assim, eu desço lá, Vitor, me ajuda a pensar. Olha, eu fiz olha minha agenda, vê minha rotina, vê se está tudo certo. Não, tá errado isso. Então eu tenho esse hábito de sempre buscar nas pessoas que eu vejo que têm algumas habilidades, e não só habilidades técnicas, mas habilidades soft skills também, né? Várias vezes eu conversei com o Dani, conversei com o Nicolas, com os meninos de monitoria, o Zamboni, de vez em quando eu puxo. Eu acho muito importante você fazer essa comparação para um alinhamento de expectativas. Porque às vezes você acha que você está muito bem e está péssimo, e às vezes você fala, nossa, eu estou tão longe, tá muito ruim, e a pessoa fala, não, você está no caminho certo, continua. Então, eu acho muito importante, eu acho que o nosso ambiente é um ambiente muito aberto, falando como empresa. Eu já trabalhei em outras empresas e tem lugar que... Nossa, eu fiquei, sei lá, uns 8 anos e não tinha feedback nenhum, era na sorte, assim, soltava, até como a gente fala lá na minha tese, solta morro abaixo e vai que vai. Não tem muito essa abertura que a gente tem de ter em outras áreas. Tipo, eu trabalhava no Correio, o RH do Correio, eu trabalhava em Balbinos, era lá em Bauru. O máximo que eu conseguia era passar um e-mail, perguntar uma coisa muito específica. Eu não tinha a oportunidade de sentar lá na mesa da pessoa e falar, está acontecendo isso, o que você acha? E aqui a gente tem muito essa abertura. Principalmente o pessoal da liderança, a gente é muito próximo, eu me sinto muito próximo, assim, de todo mundo. Todas as áreas que eu precisar, eu desço aqui, venho, gente, me ajuda, eu pensei isso. Ah, não, Franta, essa linha de raciocínio não dá, porque vai dar pau aqui. Ah, entendi. Então, eu acho que esse ambiente fomenta esse desenvolvimento. Eu achei que casou muito com o livro. Eu acho muito importante essa manobra que você fez, Fran, de deixar essa abertura. Eu acho que, primeiro, se a gente não acredita que o time tem valor para entregar, acho que não vai rolar, né? A gente pode até tentar, mas não vai acontecer. Mas um ponto legal que a Andrea, aprendi muito com a Andrea, eu sempre desenvolvi muito meu time para criticar, para dar sugestão, para dar plano de ação. Só que isso é um pouco perigoso também, se você escapar a mão. Às vezes fica muito livre, né? E aí eu gostava de conversar, discutir as ideias no meio aqui para dar essa liberdade. Aí a André me puxava, não é legal. Às vezes está passando uma impressão para o time que a autoridade não está legal. Não, chama na sala, conversa. Então é importante ter esse peso também, né? E eu queria falar um pouco sobre o capítulo do leme interno, que ele fala sobre os nossos valores. E uma dica que eu aprendi, isso vale tanto para a venda quanto para nós mesmos, né? Quando a gente está numa venda, o nosso cliente ele sempre dá ganchos para a gente explorar, para a gente pegar ali para conseguir laçar ele na venda. E nós damos esses ganchos para nós a todo momento. Então, geralmente, durante o dia, se a gente tem um objetivo bem definido, um objetivo bem claro, a todo momento o nosso corpo ele dá sinal de insatisfação, dá um sentimento estranho, uma sensação ruim, dor de barriga vem também. Então, sempre que vem algum incômodo, é porque o nosso cérebro está falando para nós, cara, alguma coisa que você planejou, alguma coisa que você se propôs a fazer não está legal. Então, sempre que vem esse incômodo, é a hora que está no livro que eu falo, é a hora de que você percebeu o que está acontecendo. O que você está sentindo? Por que você está sentindo? E geralmente quando vem esse incômodo é porque escapou a marcha de alguma coisa do plano e a gente consegue agir na hora antes de que o problema seja grande. Só complementando isso que você trouxe, acho que é muito questão de alinhamento de expectativas. Eu acho legal a gente fomentar, e as pessoas que mais têm as soluções para os problemas de operação são as pessoas que estão na operação. Eu falo muito em crédito para eles, falo, gente, a gente não pode esperar que um dia o Dani acorde e pense, nossa, encontrei a solução do crédito. Quem tem que encontrar a solução somos nós. Nós estamos aqui, nós sabemos o que está acontecendo, então a gente tem que erguer a mão e falar, pode mudar isso, pode melhorar isso. E nesses brainstorms curtinhos que a gente vai fazer, eu trouxe já bem definida a expectativa de que não é mapeamento de problemas. Porque os problemas a gente sabe, a gente fala todos os dias, o sistema está ruim isso, está ruim aquilo, precisa melhorar não sei o quê. Trazer soluções, tipo, os problemas a gente tem, mas em sistema, o que eu acho que pode mudar? O que eu acho que pode melhorar
uma solução, não ficar... Porque senão, principalmente operação, que o nível de consciência às vezes é um pouco menor, às vezes são pessoas mais novas, o nível de senioridade também é mais baixo, a gente tem a mania de, como está na correria, né, no automático, de achar culpado. Ah, está ruim porque o sistema está ruim, está ruim porque a ficha está ruim, está ruim porque o CPF é ruim. Vai achando culpados e vai só mapeando problemas, não traz soluções. Falo, beleza, tá bom, a gente acha que o CPF é ruim, ok, mas o que a gente pode fazer? O que está na nossa mão? Porque eu sentar e ficar falando que o CPF está ruim, não vai resolver nada, muito pelo contrário, ainda vai me contaminar, eu vou ficar irritado, vai piorar. Então, se o CPF está ruim, a gente pode ir lá dar um treinamento. Vamos conversar com o Rafa, a gente super aberto. Vamos lá conversar com o Rafa? Vocês querem ir lá sentar com os farmers, ensinar como é que fala, ou dar um treinamento, fazer uma... A gente tem várias N soluções que a gente pode trazer. Pode ser que não seja a curtíssimo prazo, mas a gente sentar e ficar reclamando que o CPF está ruim, a prazo nunca. Né? É melhor a gente fazer... Não, vamos fazer um plano para treinar o pessoal daqui 6 meses, melhorar a qualidade. É melhor do que prazo nunca, que é sentar e ficar reclamando. Então, acho que é muito importante a gente instigar eles a pensar, porque na operação a gente tende a não pensar, a fazer. Parece o cavalinho correndo atrás da cenoura, né? Mas pensar com o direcionamento certo. Não é pensar para achar o problema, é pensar para achar a solução. Investir energia naquilo que vai trazer retorno, não que vai sugar da gente. O Gustavo, ele tinha pontuado isso da última vez a respeito de dar oportunidade para o operador pensar na solução. Que por muitas vezes a gente sabe como faz, a gente sabe esse caminho, esse. Mas a gente, por muitas vezes, tira a autonomia e a capacidade do operador de aprender a fazer também. Então, quando as meninas me pedem ajuda, Vi, o que eu faço aqui? O que a gente pode dizer? Eu falo, o que você falaria nesse caso? Vamos ver o que você tem a oferecer. É a venda, né, Nicolas? Você está vendendo ali uma ideia, mas se eu, Vitória, for lá e falar, você vai ficar todas as vezes dependente da minha opinião, da minha autoridade, do meu pensar. Então, dar a oportunidade também do operador dele pensar o que ele pode fazer. A solução, por muitas vezes, ela está na frente. A gente, às vezes, tira a capacidade. Aí eu dou a permissão, vamos conversar aqui. Cara, você já tem a resposta está aqui. Você pode falar isso para o cliente normalmente, tranquilamente, que você vai tirar alguma coisa dele. E por muitas vezes a gente tira essa autonomia com... deixa que eu faço, que eu sei fazer, mais rápido aqui, deixa eu fazer para você que eu faço aqui. Não, a gente precisa também dar essa confiança, estimular o time a ter confiança em si mesmo também. E é legal, né, Fran? Você fala assim, o que pode fazer? Pensa um pouquinho a mais, sai, porque a gente vai continuar criando padrões de pessoas dependentes sempre da nossa autoridade, sempre da nossa opinião. O que eu posso fazer para estimular a pensar diferente? Porque a resposta está ali. Se a gente, ali na cobrança, se a gente ficar dependendo dos bancos, a gente não faz nada, né, Tatá? O PAN, a gente não tem ferramenta, a gente não tem operador nos auxiliando a todo momento. Então, assim, eu falo para as meninas, cobra. Mas se já pagou, a gente pede desculpa. Vai lá, cobra, manda mensagem, vamos para cima e vamos resolver. Semana passada, a Tatá trouxe uma ideia nova e ela me perguntou o que eu achava. Confesso que eu estava um pouco insegura. Só que, assim, se eu não comprar a ideia também, como que eu posso apresentar para o time? Não estou confiante, não estou segura também dessa ideia. Como que o time vai comprar e como que o time vai executar da mesma maneira? Com a mesma eficiência, com garra, com vontade de fazer. Mas a Mavi, ela trouxe, ela não está muito confiante, ela não tem certeza disso. O time não vai executar, o time não vai fazer. Então, é a forma que nós também estamos apresentando. A gente recebe uma ordem, como que eu passo para a minha equipe? Gente, se der certo, vai ser dessa forma. Não, gente, vamos para cima. Vai vir paulada, a gente reverte, a gente conversa, a gente troca aqui uma ideia, pede desculpa, mas vamos para cima, vamos fazer acontecer. Então, é a forma também que nós passamos para a equipe. É a forma como nós estamos vendo com os olhos da equipe também. Eu não vou fazer porque eu não confio, não tenho segurança. Então, é melhor não passar, porque ninguém vai executar, ninguém vai fazer, ninguém vai estar presente naquela causa ali. Mais alguém?
Pessoal, bom dia. Eu acho que é um bom ponto, Mavi, que você trouxe, né? E a gente bate muito isso nos treinamentos de liderança, né? Acho que esse grupo que está aqui, a gente tem que ser não só referência, mas a gente tem que ser o exemplo para o nosso time, né? O que exigir do time se eu mesmo não faço? E aí entra um pouco no que você trouxe do quesito. Cara, primeiro assim, eu acredito naquela atividade, naquela meta, naquele projeto. É o primeiro passo. Né? É difícil porque às vezes a gente põe no piloto automático, se faz acreditar, mas ao mesmo tempo a gente não está refletindo isso para o time. E isso é ruim, porque eu estou impactando quantas pessoas que estão abaixo de mim, que me têm como exemplo, né? Entre outros pontos. Então, acho que um ponto que me chamou a atenção nesses 3 capítulos, que a gente falou bastante aqui, somos exemplo. Então, assim, a gente está preparado para ser exemplo? Essa é uma primeira pergunta. Porque se a gente não estiver preparado, se a gente não acreditar, a gente tem que entender se a gente está na posição correta. Por quê? Porque tem outras pessoas nos seguindo. Né? Então, se a gente não está fazendo ser exemplo, as pessoas vão seguir de uma forma não tão correta, né? Então, eu acho que essa é a pergunta aqui, porque para a gente ser exemplo não é só na postura, não é só no vocabulário, não é só no aprendizado. O que eu preciso fazer além disso aqui, externamente, para eu conseguir chegar no nível que de fato a empresa precisa? Eu como líder dentro da minha área, conhecimento técnico, conhecimento, os soft skills, né, que são as competências. O que eu preciso me desenvolver? Né? Correr, além do todo o suporte que a empresa me dá, o que eu preciso fazer além disso? Porque o papel da liderança é isso, gente. Né? A gente tem uma cultura de formação, acho que a gente fala muito disso, né, de fazer o operador virar um líder, mas a gente tem que ter na nossa cabeça o seguinte, cara, a empresa ela vai até um momento. O extra. Eu estou fazendo extra? Para esse exemplo, eu tenho que estar fazendo extra. O meu antigo par, como você trouxe, ele tem que olhar para mim e falar: agora eu entendi por que ele subiu para a liderança. Eu ainda não estou nesse patamar, mas eu vou chegar. Entendeu? Aí a gente vai puxando a fila. E não do tipo, ele faz a mesma coisa, mas agora a única coisa que muda é que ele está mandando. Né? Que geralmente é o que a gente ouve bastante. Então, é isso. O que eu estou fazendo a mais de extra para, de fato, sentar numa cadeira de liderança? Né, eu acho que essa é a reflexão que eu gostaria de fazer, que me pegou nesses 3 pontos aqui, né, do autoconhecimento, de ver você na lente e no ouvido de outras pessoas. Mas é isso, o que eu estou fazendo a mais para que de fato eu tenha mais conhecimento técnico frente ao meu time tenha a segurança disso e que eu tenha um comportamento e competências que eu venha desenvolvendo para que meu time também siga isso. Né? Então é um pouco da contribuição que eu gostaria de fazer. Agora eu lembrei de um evento que a gente teve até durante essa semana, foi com o Gu, que a gente estava falando da importância dessa autorreflexão também para a gente olhar as condições latentes, né? Que eu estava falando com o Gu, tem uns conceitos de aviação que eles falam que existem as condições latentes e as falhas ativas. A gente tem mania de ficar sempre na falha ativa. Deu um problema aqui, vou correr resolver. Mas e as condições latentes, as coisas que eu posso olhar antes, que eu posso me antecipar? E essa questão da autorreflexão é uma forma de mapear as condições latentes. Né? Você fica assim, olha, eu estou me comportando, eu tenho que terminar a faculdade e não estou terminando. Já é uma condição latente, é uma coisa que pode me expor num futuro. Ou, eu poderia fazer um curso de oratória, porque eu percebo que eu tenho uma dificuldade, mas, um dia eu faço, eu vou ver. Aí, quando tem a falha ativa, no dia que você precisa, você fala, nossa, eu podia ter feito, cara, estava lá atrás, eu já tinha pensado nisso, mas eu acabei não fazendo. E o nosso lema interno, a gente sabe, no fundo, a gente sabe. Né? A gente, com a nossa intuição, mas a gente vai no automático, depois, isso eu vou ver depois, vai ter tempo, vai dar certo. Eu sabia há muito tempo que eu não sabia usar o Excel, mas eu só fui correr desesperada atrás de fazer o curso de Excel quando eu tive que fazer os KPI. Aí eu fiquei louco, fui lá comprar curso de Excel. Era uma coisa que eu poderia ter me antecipado, poderia ter feito uma aula por semana de 30 minutos no YouTube. Eu não teria ficado tão exposta quando eu precisei entregar.
Então, são pequenas coisas que a gente pode ir acrescentando para diminuir essas condições latentes. Eu fiquei pensando, eu falei que envolveu o Gu, porque a gente ia fazer um ajuste, e eu fiquei pensando em casa, lavando a louça. Falando assim, gente, a gente vai fazer um ajuste no Drive Pro assim, assim. O que pode dar errado? O que vai me causar dúvida? Antes dos meninos subirem, eu já tenho que pensar isso. Não adianta eu esperar os meninos de tech subirem a atualização, aí eu atravesso a rua correndo, ai, aconteceu isso. Aí tem que parar todo mundo. Falei, não, o que eu já posso me antecipar? Aí eu fui pensando, anotando, aí eu já subi, na segunda-feira de manhã, eu subi correndo atrás dos meninos de produto. Falei assim, eu pensei isso, como que vai ser o comportamento? Ah, tá certo, vai ser assim. Ah, não, isso vamos mudar. Já fizemos ajustes, quando subiu, já subiu rodando limpo, tanto é que não deu problema nenhum. Então, acho que essa autorreflexão é muito mais importante a gente fazer antes nas condições latentes do que só na falha ativa. Que aí a gente é obrigado a pensar, né? Aí a gente fala, nossa, onde eu errei? Por que a gente não pensa onde eu posso acertar melhor, mais perfeito por mais tempo, né? Já que a gente não consegue ser perfeito o tempo todo. Acho que é muito enriquecedor esse processo, que a gente vai ficando melhor. Né? A gente já vai mapeando mais rápido. Tech, por exemplo, era uma coisa que eu não entendia nada de nada, e hoje algumas coisinhas eu já consigo falar, não, mas como que é o comportamento disso? Deixa eu ir lá perguntar para os meninos antes. Então, eu não vou ser especialista, não é minha área, mas já se tornou mais fácil os caminhos que eu preciso pensar, as coisas que eu preciso observar. E foi porque eu fui fazendo isso antes. Eu acho que é muito legal para a gente trazer para a reflexão. Inclusive, esse caso que a Fran trouxe para a gente foi um caso muito importante. Ia parar a operação, se não tivesse falado para a gente. Então, até fugindo um pouco do assunto, é interessante isso, porque é muito bom a gente ter um relacionamento muito próximo da gente de tech com vocês de operação, porque existem coisas que só vocês vão ver. Né? Realmente é importante falar o máximo possível, sentar com o Gui ou com o Flávio, falar o máximo possível, mesmo que seja um detalhe bobo, porque às vezes o detalhe bobo é o que para a operação. Então, é um ótimo exemplo que a Fran trouxe para a gente do detalhe. Não, deixa eu ir lá, às vezes é só um detalhe, deixa eu lá comentar com eles. E mudou totalmente a subida. Às vezes é uma coisa que seria traumática, que poderia trazer um problema lá para eles, que foi tranquilo por ter se atentado a isso.